E como se dividem as águas do planeta? Olá, caro aluno, tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre as águas do planeta. Se esse assunto te interessa, então não esqueça, já assina a chamada dando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações, ok? Partiu gabaritar, vamos nessa! Gosta das aulas do Hiperativo Geo? Deixa eu contar para você, tem muito mais numa plataforma top chamada gabaritagel.com.br, melhor plataforma de humanas do Brasil. Lá você vai ter aula comigo, com o professor Jane de Geografia, com o professor Rodrigo Baglini de História, com o professor Fábio de Filosofia e Sociologia, melhores professores de humanas do Brasil. Uma plataforma feita com carinho para você se dar bem no Enem, vestibulares, concursos públicos, militares, até na escola, meu filho. Acessa lá gabaritagel.com.br e ó, tá um desconto bem legal para você aí, eu coloco o cupom HIPERATIVOGEL que você vai se dar bem. Fechou? Vamos nessa? Vamos falar então sobre as águas do planeta, ok? Nós dividimos as águas do planeta em duas maneiras, as águas oceânicas e as águas continentais. Começaremos com as águas oceânicas, porque as águas continentais elas são bem mais complexas, ok? Bom, a gente divide as águas oceânicas em oceanos e mares. Os mares são porções menores dos oceanos, são partes de alguns oceanos que acaba aí sendo considerada, certo? Com exceção de alguns mares interiores, como é o caso do Mar Negro, é o caso do Mar Cáspio, o Mar Aral. Esses a gente pode considerar como um mar mesmo, tá? Porém, grande parte dos mares, principalmente os abertos e semiabertos, eles são extensões de oceanos. Assim como até alguns oceanos são extensões de outros oceanos. Duvida? Vou explicar para vocês. Nós temos então, considerado pela Associação Hidrográfica Mundial, 5 oceanos, ok? O maior de todos, o Pacífico, que acaba pegando aí a costa oriental da Ásia, da Oceania, a costa ocidental da América. O Oceano Atlântico, que vai pegar a costa oriental da América, a costa ocidental da África e da Europa. E o Oceano Índico, que vai pegar a costa oriental da África e a parte ao sul da Ásia e a costa ocidental da Oceania. Ok? Aí nós temos outros dois, que é o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Glacial Antártico. O Oceano Glacial Ártico, sim, ele é um oceano, porque ele vai pegar o norte da América e da Ásia e parte da Europa, obviamente, na região do Círculo Polar Ártico e vai formar ali aquela região do Oceano Glacial Ártico. Mas ela vai estar aí 90% do tempo de maneira sólida. As pessoas conseguem andar de um lado para o outro. Não é à toa que lá na época onde a população, os hominídeos começaram a se espalhar pelo planeta, foi por ali que passaram, por exemplo, da Ásia para a África, por exemplo, da Ásia para a América, por exemplo. Foi por essas regiões que estavam solidificadas, o oceano sólido, congelado, do Oceano Glacial Ártico. Agora o Oceano Glacial Antártico, na verdade, ele compõe uma parte aí na beirada do continente da Antártida, que forma as calotas aí, as banquisas da região da Antártida. Então, na verdade, ela não é bem considerada aí um oceano, mas parte do Oceano Pacífico, parte do Oceano Atlântico, parte do Oceano Índico. Mas, como a Associação Hidrográfica Mundial trata assim como 5 oceanos, vamos entender então como 5 oceanos. Beleza? Entendido? Bom, dentro das águas oceânicas nós temos 3 movimentos muito importantes aí que as águas acabam fazendo. Fazendo uma escala do menor para o maior, nós vamos ter o movimento das ondas, que é o movimento que o vento acaba empurrando as águas do oceano em direção ao continente, formando então as ondas que nós conhecemos, que vai batendo e formando e trazendo sedimentos para parte aí do continente, trazendo sedimentos do fundo do mar para o continente. Nós temos as marés, que é aquele movimento de subida e descida das águas, que é do qual a água, os oceanos, acaba sofrendo com a interferência da gravidade da Lua e do Sol
em relação aí também fazendo uma anulação de parte da gravidade da Terra, então vai aumentando e diminuindo o leito, o nível do oceano. Entendido? Mais ou menos? Isso acaba sendo extremamente importante também, porque nas áreas de entrância do mar, por exemplo, as marés vão ser aí as responsáveis pela formação dos manguezais. As raízes pneumatóforas das vegetações de mangue, o lugar ali de berçário de 90% das espécies marinhas, depende dessa subida e descida das águas. Ok? Entendido até aí? Bom, além disso nós temos os movimentos das correntes marítimas. Esse movimento das correntes marítimas, pessoal, elas são criadas baseados em diversos fatores, entre eles o movimento de rotação da Terra e também alterações de temperatura e densidade. Eles são como se fossem rios no oceano, que eles vão sair de um ponto até outro, trocando densidades e temperaturas. Então, um dos tipos de correntes marítimas mais conhecidos é a corrente do Golfo, que vai sair do Golfo do México quente e vai gerar umidade na região da Inglaterra, Reino Unido, da Noruega, evitando o congelamento dessa região, certo? Ó, dá uma olhada aqui, ó. Aqui nós temos um mapa de correntes marítimas, ó. Correntes marítimas frias e correntes marítimas quentes, beleza? As correntes marítimas frias, elas vão dar condições aí de áreas de desertificação. Ó, perceba que por onde passa as correntes marítimas frias vai dar formação de deserto, enquanto que nas áreas de correntes marítimas quentes vão dar origem florestais, beleza? Percebeu? Então vai. Continuando então, essa característica das correntes marítimas é de extrema importância para a organização de climas, vegetações e domínios de biomas aí no geral. Só que também as águas oceânicas, elas interferem no clima das regiões. Por exemplo, formando a regulação térmica através da maritimidade, por exemplo, que vai formar a brisa terrestre e a brisa marinha na região próxima aí do litoral. Vão ser áreas onde vai dar origem à regulação térmica das monções, que vai dar a característica de tropicalidade da região da Ásia, por exemplo. O clima tropical asiático se dá pelos esses ventos monsônicos que acabam tendo na região. E esse vento monsônico só é responsável por quê? Porque existe a área do continente asiático e o Oceano Índico, que vai mandando umidade uma época, tirando umidade outra época. Essa que a gente chama de movimento das monções é um regulador térmico na região formado pelo oceano em contato com o continente, ok? Consumo de carbono, grande parte aí dos fitoplânctons, das diatomáceas, enfim, são aí o pulmão do mundo. Esses seres microscópicos que vão absorver grande parte do carbono da atmosfera e vai liberar mais oxigênio. Muita gente diz que a Amazônia é o pulmão do mundo. Não, a Amazônia não é o pulmão do mundo. Ela ajuda, mas o grande pulmão do mundo, na verdade, são os fitoplânctons, são essas algas que acabam tendo aí nos oceanos. Os oceanos sequestram a maior parte do carbono da atmosfera. Fechou? Entendido até aí? Bom, dessa maneira então, nós completamos as águas oceânicas. E agora a gente vai para águas continentais. Bom, águas continentais, elas são compostas por quem? Pelos lagos, pelas águas subterrâneas, pelas geleiras e pelos rios. A começar então pelos lagos. Os lagos basicamente, gente, são o quê? São reservas superficiais, ok? Essas reservas superficiais, elas acabam formando em áreas de depressão ou principalmente em áreas de falhamento tectônico, onde acaba formando um buraco, os rios acabam sendo convergidos para essa falha, para essa cratera, para essa região mais baixa do terreno. Só que ela não escoa para o oceano nenhum, ela fica ali paradinha e acaba fazendo a sua dinâmica baseando aí na evaporação e na entrada de mais águas aí dos rios. Basicamente os lagos abastecem muitos países, muitas cidades que dependem dessa situação. Um bom exemplo disso são os lagos da África, o Lago Vitória, o Lago Nyassa, o Tanganica, que abastece grande parte da população desses países que estão ao redor e é uma formação ali tectônica, uma falha tectônica do qual foi se acumulando água dos rios que estavam pela região. Fechou?
Entendido até aí? É gabarita gel. Você já deu seu like agora? Então dá o likezinho aí, aperta, já ajuda a gente, beleza? Vamos seguir em frente, vamos dar aqui a continuidade, então falar de águas subterrâneas. As águas subterrâneas, elas já vão ser aí as responsáveis pelo fornecimento, pela reserva de água potável para o ser humano. Ela não tem aí uma facilidade, um acesso muito direto dessas águas. Então ela serve como uma reserva. Quando não tem como utilizar os recursos superficiais, aí com a ideia da tecnologia nós utilizamos aí as águas subterrâneas. Elas são importantes para a gente em que sentido? De diminuir esse estresse hídrico das águas superficiais. Nós temos só no Brasil duas das maiores reservas subterrâneas de águas do mundo. Tá? Nós temos o aquífero Guarani, na região da bacia do Rio Paraná, que vai pegar parte do Brasil, parte da Argentina, parte do Paraguai, parte do Uruguai, formando uma grande e extensa área subterrânea de reservas aí de água. Mas nós temos a maior de todas, a mais profunda, que mais tem água aí, que é o aquífero Alter do Chão, na região norte, sob o leito do rio Amazonas. É ali que nós temos a maior região de aquíferos do planeta. Em extensão, ela é menor do que o aquífero Guarani, mas em profundidade, em quantidade de água, o Alter do Chão tem 3 vezes mais água do que o aquífero Guarani. E o aquífero Guarani já tem muita água. Hoje em dia, o aquífero Guarani abastece grandes cidades do Brasil, como Ribeirão Preto, por exemplo, que sofre por falta de rios, acaba sendo utilizado grande parte dessas águas subterrâneas do aquífero Guarani para abastecer a cidade. Só que eles também estão sofrendo grandes problemas. Por quê? Primeiro, a retirada dessa água não está sendo na mesma velocidade que a natureza tem de repor esse aquífero. Consequentemente, ele está secando. A galera está tirando muito mais água do que a própria natureza tem para repor. E isso é um grande problema, certo? Entendido até aqui? Bom, aí seguimos para as geleiras. As geleiras vão ter aí uma situação bem mais complicada. É uma quantidade de água em estado sólido, mas grande parte dela é inacessível. Nós não temos tanto acesso a essas águas. Por que não temos acesso? Porque está longe pra caramba. E não tem como pegar um iceberg e trazer para outro lugar do planeta. Ele vai derreter no caminho. Não tem como trazer. Nesse sentido, então, o que vai gerar, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele está basicamente inacessível. Só que tem um porém. Com aí as mudanças climáticas do planeta, essas calotas polares, ela pode ser responsável pelo aumento do nível dos oceanos, gerando menores áreas de ocupação das terras emersas. Consequentemente, se derreter todas as calotas polares, toda a água existente aí nas calotas polares, vai subir de 60 a 90 metros o nível dos oceanos. Grandes cidades aí que estão no nível do mar vão acabar ficando embaixo d'água. Entendido? Além disso, nós temos os rios, os principais atores aí das águas continentais. São eles a quantidade de água que está disponível para a gente superficialmente, através do escoamento superficial. E é a partir dali que grande parte a gente acaba utilizando na captação de água para tratamento e consumo humano, para utilização na agricultura, na indústria e várias outras situações. Mas eu deixei o rio aqui por último, por quê? Porque a próxima aula de hidrografia eu vou falar só de rio pra gente. Beleza? Entendido até aqui? Bom, eu espero que você tenha entendido a formação das águas do planeta. Qualquer dúvida, manda mensagem. Silvestre, eu não entendi sobre isso, você pode me explicar? Posso sim, coloca no comentário que eu explico para vocês aí, beleza? Como sempre, eu vou sair de cena, deixando espaço para vocês darem o printzinho, mas em seguida eu vou colocar aqui o gabarita já para vocês assinarem, aqui para vocês se inscreverem no Hiperativo e outros lugares aqui para você colocar aí para ver os vídeos que vão aparecer, beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, muito obrigado por ter assistido até aqui, tchau, print na tela!